Vamos conversar hoje com o professor Marcelo Simões, docente do Departamento de Zoologia aqui do Instituto de Biociências. Marcelo, muito obrigado por ter aceito, por estar vindo aqui. E gostaria que você começasse nos dizendo, primeiro, como que você chegou aqui, e depois eu queria começar conversando um pouco sobre a história do seu departamento, dos fragmentos que você conhece, tá? Como é que você parou aqui? Tá certo. Então eu gostaria Onde você veio, né? Sim, gostaria então de agradecer ao convite, né, o seu convite. Para mim é um prazer. Da diretoria em geral. geral. Da diretoria em geral, claro, sim, né? E é um prazer poder bater um papo com você, Gilson, que é um professor que, para mim, que eu respeito muito academicamente, né? E então contar um pouquinho dessa história, né, como eu cheguei aqui, né? Uhum. Em realidade, eu vim do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Fez graduação? Pós-graduação. Né? Pós-graduação. Graduação. Também na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Tá. Né? E também da USP, né? E eu, na realidade, cheguei em Botucatu, teoricamente, em dezembro de 1989. Tá. Foi o concurso, né? Tá. Mas, digamos assim, iniciar as atividades como docente no departamento foi exatamente no dia 3 de março de 1990. 3 de março de 1990. Né? E, na realidade, por conta de uma abertura de um concurso que havia tido, pois o nosso departamento, que aqui é a área, digamos, de geologia e paleontologia, ela historicamente está ligada ao departamento de zoologia, né? Que é como se fosse um departamento de ciências naturais, porque abriga também outros profissionais da área de ciências naturais, ecólogos, não só zoólogos, eu quero dizer, né? Isso é uma questão histórica do nosso departamento, né? Entendi. E porque a professora Eliette tinha que concluir o doutorado dela na área de zoologia de vertebrados e, historicamente, a professora Eliette era quem havia ficado responsável pela área de geologia e paleontologia, mesmo não sendo a área de atuação específica dela, né? E então, naquela época, a diretoria e a congregação do IB, né, acharam que era o momento de se abrir um concurso para trazer, de fato, um paleontólogo, digamos assim, para alguém da área, para o departamento, para assumir essas duas disciplinas e outras também, né, posteriormente. Então, a minha chegada está muito relacionada exatamente a essa questão. O professor Raul Henry era o chefe de departamento na época. Né? Eu me lembro bem de uma pergunta do professor Raul no dia do meu concurso, que era o seguinte, se eu estava vindo para Botucatu para ficar, ou se eu só iria utilizar o departamento como um trampolim para retornar para a Universidade de São Paulo. Né? E na realidade eu havia prometido para ele, falei, não, Raul, eu vou ficar e nós vamos implantar a área de paleontologia nesse departamento. E com isso, né, em março de 2019, então temos 29 anos. Ou seja, cumpriu o que você falou. Eu cumpri com a minha palavra com o Raul. Porque era uma coisa muito recorrente na época. Era muito recorrente. Depois ia para lá, a gente exatamente. Né? Tanto que essa área, no próprio departamento, tinha tido outros docentes que não permaneceram no departamento e até por conta disso a própria professora Eliette, na época, que havia assumido e assumiu isso por quase uma década. Ou mais até. Eu nem lembro. Você foi um dos poucos pessoas que realmente se despontou na área, ou seja, tinha até carta branca para ir para outros lugares, mas ficou. Fiquei. Esse é o ponto. Não ficou porque não conseguiu. Não ficou porque não tentou. Isso é muito importante frisar. Sim. Eu acho que essa frase do Raul foi algo que um pouco me marcou naquele concurso e sempre ficou como uma espécie de uma promessa para o Raul que, de fato, eu ficaria no departamento. Né? E estamos aí, né? E acabou ficando. Acabei ficando. Né? E, bom, depois de você lembra quem veio? Sim, lembro perfeitamente. Essa cronologia, assim. Sim, é curioso, porque
quando eu cheguei no departamento, o departamento estava, havia alguns anos, recebido digamos assim, uma leva de docentes novos. Então, acho que antes da minha chegada, o professor Wilson havia chegado, né? Depois a professora Virgínia, eu acho que nessa sequência, e depois fui eu. Antes teve o Adilson, mas antes ainda então o Adilson não foi também, então a professora Maria Lúcia, 86 por aí, né? Entendi. E depois a Virgínia, você. Exato, dos que vieram de fora, digamos assim, dos que vieram de fora, né? De fora, exatamente, dos que vieram de fora. E aí, passado um ano que eu estava no departamento, chegou o professor Marcos, da Ecologia, né, Marcos, e passado um ano da chegada do Marcos, o professor Francisco. Tá. Né? E aí ficamos praticamente 18 anos sem contratar nenhum docente. Nossa. Sim. O próximo... Agora foi contratado. O professor... Que é coordenador da pós. Antônio. Isso. Tony. Né? E então nós realmente ficamos quase 2 décadas após a contratação do professor Francisco, sem contratar nenhum docente. É uma situação difícil. Do departamento, né? Porque envolve crescer também nisso, né? Exato. Sem falar de funcionários, né? Sim. Quantos foram perdidos no sentido de aposentadoria, coisa e tal. Sim, exato. E não repõe. Exato. Zoologia é muito difícil. Demanda, né? Tem uma demanda muito de psicopata que usa no campo. Sim. Na parte de pesquisa no campo é altamente demandante. E também em aula. E preparação das aulas de material para aula e as aulas de campo, né? Porque assim, algo que pouca gente comenta, né, Gilson, são as nossas aulas de campo, elas são um diferencial do curso. Sim. Nós temos que reconhecer isso. Isso é natural, tem que ir lá. Porque tem que ir para o campo, faz parte da nossa rotina, faz parte da rotina de trabalho, né? E é muito difícil você hoje, por exemplo, você conduzir aula de campo com muitos alunos sem você ter também um suporte que possa ser dado pelo corpo técnico, né? Sim. Então até a responsabilidade, né? Sim, sem dúvida. Isso é muito complicado. Muito complicado. Antigamente a gente fazia algumas loucuras, mas... Sim, que hoje a gente não pode fazer. E nem pode pensar em fazer. Nem pode exatamente. fazer e é perigoso. Com certeza. E você tinha uma linha de pesquisa, você manteve essa linha de pesquisa aqui? Então, como é que foi essa história? Na realidade, eu fazer uns ajustes? Eu comecei a carreira muito cedo na universidade. Logo praticamente no segundo ano de faculdade, eu já comecei a trabalhar na minha área, mesmo com um orientador que era um orientador que tinha uma tradição de pesquisa muito grande dentro da USP, liderava grupos importantes, era coordenador do Programa Antártico Brasileiro. Então era que estudou fora do Brasil. Então, já era um grupo de pesquisa que tinha uma tradição internacional muito estabelecida. Quem que era ele? O Rocha Campos, que foi, inclusive, um dos fundadores do nosso... Não fundador, mas está ligado com o início lá do nosso departamento também. De zoologia. De zoologia, porque... Só fazer uma menção rápida, né? Na época de criação da Unesp, e, digamos assim, das disciplinas de paleontologia e geologia na Unesp, 2 professores da USP colaboraram muito com a Unesp. O professor Josué Camargo Mendes, que foi para Rio Claro, que era do mesmo departamento do professor Rocha Campos, lá em São Paulo, na USP. Então, o Josué Camargo Mendes foi para Rio Claro e o professor Rocha Campos veio para Botucatu, para implantar essa área lá no início. A área de geologia e paleontologia. Né? Entendi. E depois eles implantaram e naturalmente se desligaram da Unesp e continuaram com suas atividades na Universidade de São Paulo. Eles não se desligaram de lá, eles vieram para implantar. Eles vieram só para implantar, exatamente. Eles fazem parte daquele grupo que veio implantar, né? Sei. E então, eu já vinha de um grupo que tinha exatamente essa tradição meio forte em pesquisa. Mas quando eu cheguei no departamento, na realidade, sim, eu tinha uma mesa e uma cadeira.
e um armário de aço. Essa era a paleontologia, né? Mas tinha algo interessante que era o seguinte: existia uma coleção importante de fósseis e rochas já meio que formada para aula, por conta exatamente da própria atividade do professor Rocha Campos anteriormente, e que a Ilete manteve muito bem. Entendi. Ela realmente ali, ela segurou a barra, digamos assim, dessa área dentro do departamento, né? Então, para, digamos assim, os aspectos didáticos, eu não tive problema, mas a questão era exatamente você implantar uma área de pesquisa. Né? E ocorre que quando eu cheguei no departamento, em março de 90, eu fui contratado como auxiliar de ensino. Tá, você não tinha porque eu fui o primeiro aluno do Instituto de Geociências da USP a fazer doutoramento direto. Ah, então Isso em 92, entendi. Entendeu? Então você ficou 2 anos. Eu fiquei 2 anos como auxiliar de ensino. Eu conto isso, eu acho interessante isso, porque, obviamente, essa é uma categoria que não existe mais, né? Sim, sim. Na verdade, essa categoria não existe mais, né? É como, naquela época, é como se fosse alguém que iniciava a carreira como office boy e ia terminar no topo, lá na presidência do banco, da empresa. É, mais ou menos. Né? Chegando a professor, quando você chega a professor, você sai. Então eu posso dizer, eu passei por todas as fases, do auxiliar de ensino ao professor titular, né? Sim. Mas então qual era a dificuldade? A dificuldade era que você tinha que implantar uma linha de pesquisa, ainda não podendo solicitar oficialmente recursos para CNPq, FAPESP, né? Entendi. Mas como rapidamente eu me tornei doutor, né? E vindo daquele grupo que já tinha tradição, rapidamente a gente já estabeleceu os projetos que, nessa fase, obviamente, refletiam muito as linhas de pesquisa do meu orientador. Né? Tá. Inclusive, esses projetos iniciais... Era até bom que fosse, né? Sim, né? Exatamente. Então, esse começo, ele se dá ali, e aí... Já logo inicialmente, acho que paleontologia e geologia atrai muito aluno, né? Nós já logo conseguimos um grupo bom de alunos ali de graduação para trabalhar. Coincidentemente, nessa época, foi exatamente a época que surgiram os primeiros projetos FAPESP temático, e o CNPq tinha uma categoria de projetos que eram semelhantes aos temáticos. E nós fizemos um pedido para o CNPq dentro dessa categoria mais ampla, e na época nós recebemos algumas bolsas de iniciação científica, vinda como benefício desse tipo de... Né? E foi ali que os primeiros alunos de graduação se estabeleceram e começaram. Então foi do CNPq o principal apoio. O início ali foi, mas imediatamente após foi a FAPESP maciçamente, realmente ali. E também naquela época eu tive um projeto Fundunesp. Porque Fundunesp permitia que a gente solicitasse sem ter titulação. Não sei se você se lembra disso. Né? Então também a Fundunesp foi bem importante ali naquele primeiro momento, assim, de que não se tem nada, né? Desespero, pelo menos tinha uma contrapartida, né? Entendi. E como é que é a sua linha de pesquisa? Eu fico pensando... Então, aí, Gilson... Como isso funciona. Então, imediatamente... Bom, aí, estabelecido o laboratório, nós começamos a implantar uma linha nova de pesquisa no Brasil, que essa é uma das que eu julgo uma das grandes contribuições do nosso grupo para a paleontologia brasileira, né? E isso, inclusive, é reconhecido. Que foi nós implantamos 2 linhas de pesquisa no Brasil que simplesmente não existiam. Uma delas é uma linha que se chama tafonomia. Tafonomia é uma ciência que essa ciência ela está entre a geologia e a paleontologia. E essa ciência ela estuda como o registro fóssil é formado.
Eu não estou interessado no fóssil em si, mas como o registro é formado. Porque se eu entendo como esse registro é formado, eu vou entender os vieses desse registro. As leituras. Exato, fazer as leituras e saber o que eu posso extrair de dado deste registro. Isso no Brasil não era feito. Os paleontólogos brasileiros até então, a esmagadora maioria, né, focava exatamente o que você estuda. Eu estudo um grupo taxonômico XYZ, eu estudo, né, um invertebrado marinho de 300 milhões de anos, eu estudo um grupo de tetrápodes de X milhões de anos. E era uma paleontologia muito focada nas questões de sistemática. Né? E nós queríamos implantar exatamente uma linha que permitisse a gente entender o registro geológico para que a gente pudesse saber o que nós podíamos extrair dali como informação, especialmente para interpretar aquilo que a gente chama de completude do registro geológico. Ou seja, quão completo é o registro de um grupo de organismos. Tá? Entendi. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Organismos que têm partes duras esqueléticas, pode ser uma concha, ou um esqueleto como o nosso. Esses grupos eles têm uma probabilidade de fossilização maior do que um organismo que não tem qualquer parte dura, entendeu? Mais biomineralizada. Né? Imagine, por exemplo, uma lesma de jardim, por exemplo, que é um molusco, uma lesminha. Né? A possibilidade de fossilização desse organismo é baixíssima. Some, exatamente. Porque, né? Porque pela falta de partes duras, que em geral são mais duráveis e, portanto, mais favoráveis à preservação. Então, imagine que você quer estudar evolução. Né? É claro que esses grupos de organismos que não têm partes duras tão biomineralizadas, esse registro ele é menos completo, por isso é o termo completude. Né? Entendeu? E isso tem a ver com uma outra propriedade do registro geológico, paleontológico, que a gente chama de qualidade do registro fóssil. Então, nós nos preocupamos em estabelecer uma linha que trata de questões mais amplas do que aquelas de você focar num grupo taxonômico em si. Posso fazer um paralelo? Pode. É como se estudar filosofia. Você não estuda os grandes pensadores, você estuda os grandes pensadores que, de alguma forma, a maioria deles era rico ou estava ligado a algum rei, para poder deixar os registros e publicar livro naquela época. E é isso, né? Você faz uma história de evolução onde várias coisas estão perdidas. Estão perdidas, estão faltando. Né? Entendi. Entendeu? E com isso, nesse início, havia um outro professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um colega geólogo da Federal do Rio Grande do Sul, que também era interessado nestas mesmas questões. E o curioso é que ele estava interessado no registro para vertebrados e eu estava interessado no registro para invertebrados. Entendi. Então houve ali, nós nos conhecemos num congresso e houve um casamento perfeito. Né? E poucos anos depois nós publicamos um livro que até hoje, assim, ele é esgotado, mas ele é muito citado, lembrado nessa área, usado em muitos cursos de graduação. Né? Exatamente sobre elementos fundamentais de taxonomia. Ele é um referencial. Entendi. Né? E você passa o nome certinho? Sim, passo. E aí, lá no Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, eu fui para implantar essa linha de pesquisa na pós-graduação, num curso que hoje é um curso 7 internacional da CAPES. Né? E ele foi implantar essa mesma disciplina no curso também de pós-graduação em Geociências na Federal do Rio Grande do Sul, que coincidentemente é também um curso hoje 7 internacional CAPES. Né? E, então, basicamente, o fato de nós implantarmos isso chamou a atenção de colegas do exterior. Entendi. Que também estavam trabalhando nessas mesmas linhas de pesquisa. E aí, com o apoio da FAPESP, eu tive a oportunidade de trazer alguns desses docentes para o Brasil. Né?
E aí alguns alunos do exterior vieram para fazer pós-graduação como alunos do exterior, mas com base em materiais fósseis e rochas e etc. do Brasil. Alguns países que você lembra? Principalmente Estados Unidos. Principalmente Estados Unidos. Principalmente Estados Unidos. Né? Hoje nós temos também muito contato com a Alemanha, mas nesse intervalo, nessa época, né? Principalmente com os Estados Unidos. E o que daí também resultou num convite para depois eu passar uma temporada como professor visitante na Universidade do Arizona, no departamento de geociências lá. Né? Entendi. Então, isso é o que dá um impulso meio que inicial na pesquisa aqui no departamento. Isso fosse localizar no tempo? Sim, isso daí é algo que vai... Década de 90? Pega exatamente a década de 90, porque daí em 98, 99... foi o ano que eu acabei, então, indo morar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Exato. Entendi. E assim, o aspecto interessante disso hoje, Gilson, é que essa linha de pesquisa, ela está implantada, nós temos, digamos assim, uma terceira geração de pesquisadores trabalhando com isso. O Brasil se tornou uma referência nessa área e é um líder na América do Sul, digamos assim, na produção de conhecimento nessa área de conhecimento. Essa área que você fala, essa área de entender como ocorre com registro, a fossilização, exato, a qualidade do fóssil, a função disso. Isso. Porque antigamente o pessoal, então... antigamente o pessoal... Viu o fóssil. Viu o fóssil. A gente resolveu não só ver isso, mas ver a rocha também, como o que ela podia nos fornecer como dado, conversar. Porque eu gosto de mencionar isso, né? Porque eu bato muito nessa tecla com os alunos de graduação, principalmente, né? Que se você quer trabalhar com paleontologia, por exemplo, você tem que saber geologia, porque o fóssil é quase que indissociável da rocha. Né? Exato. Então, aí por conta exatamente da minha própria formação como geocientista, né? Eu considero que eu trouxe isso, entende? Eu não sou um paleontólogo de formação biológica, né? A minha formação é em geociências, né? Então... a sua graduação eu comecei na geografia e depois fui para geologia, exato, fazer a pós-graduação na geologia. Entendeu? Então a minha formação... Aí você trouxe isso, juntou a coisa exatamente. Esse é o caso, né? Entendi. Você não é biólogo. Não. E uma coisa interessante, porque a área sempre foi super bem acolhida no departamento de zoologia. Porque os colegas lá eram, assim, colegas muito bem formados, eu devo dizer, que reconheciam e reconhecem até hoje a necessidade de você ter essa área como um complemento à própria área zoológica. Entendi. Né? E que, na realidade, ciências naturais, né? Eu diria, zoológica e botânica e ecológica. Quando você fala em biogeografia. Biogeografia, como você... Exato. As coisas são assim, quer dizer... interessante, não sabia esse lado... exato. Essa introdução. E nisso daí, então, você tem formação, você já está na terceira geração de pessoas que estão sendo formadas dentro disso, já tem um reconhecimento internacional né, nessa área, ou seja... Sim. Você vê, saiu do nosso instituto. Saiu do instituto, isso que eu falo. E de uma mesa e de uma cadeira, né? De um auxiliar de ensino. Né? Exatamente, que começou lá. Né? Comecei lá, né? E, por exemplo, hoje, Gilson, assim, eu sempre tive ligado na pós-graduação no Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Tá. Eu fui ser docente do Instituto de Geociências da Unesp, lá em Rio Claro, no IGCE, mais tardiamente. É engraçado isso, né? Mas era por causa da minha própria história e relacionamento prévio, natural, né? Natural, isso. Então, lá eu comecei a dar aula, implantamos essa disciplina de tafonomia no programa de pós-graduação na Universidade de São Paulo, em 1994. A primeira turma foi em agosto de 1994. Tá. Olha que curioso. A coordenadora atual desse programa é uma ex-aluna nossa, inclusive formada em biologia, aqui no Instituto.
Sim, Olha só. a Juliana Leme, você certamente Sim, deu aula para sim, ele. conheci. Fez Eu tive PET lá com você. acho que eu tive E lá você dando teve dando curso, aula, curso tava lá, ela já estava lá. Isso, é verdade. Então, e você veja, né? Ela iniciou aqui iniciação científica, aqui, né? E depois foi fazer a pós-graduação lá em São Paulo na geologia, voltou para cá, ficou como pós-doc, e depois teve concurso e ela acabou sendo contratada, e a Juliana já está lá, eu acho que para quase uma década. E hoje é a coordenadora do programa, né? Só, Que na realidade, né, assim, queria originar essa possibilidade dela, né, digamos assim, em 1990, com a minha chegada lá no programa em 1994, né? Entendi. O presidente atual da Sociedade Brasileira de Paleontologia é um ex-aluno nosso também também das primeiras turmas do nosso laboratório, o professor Renato Pirani Guilardi. Você deve ser lembrado do Guilardi. Talvez de nome, mas tinha... né? Então, assim, ele tem vários outros alunos e alunas em várias outras universidades, né? Entendi. Quando você lembrar de alguns, você pode mandar por e-mail para a gente alguma coisa assim, claro. para nos ajudar a fazer essa rede Sim, toda. Porque mostrar essa influência via alunos também é um outro lado importante. Sim, né? sim. Já que estamos falando de alunos, você pode colocar qualquer outra coisa e voltar vamos a qualquer vamos momento. conversar. Não, tá? imagina. Você é uma pessoa muito preocupada com orientação, Sim, você gosta muito disso. Gosto, E o que você tem das suas histórias aí para contar desses processos de orientação, de formação de aluno, coisas que... Olha, Gilson, assim, nós sempre, desde o começo, e eu vou até comentar para você, de fato eu gosto, né? Nós temos muitos alunos e tivemos muitos alunos, né? Mas você sabe que no começo, quando eu cheguei no departamento, ter alunos e ter estagiário era algo um pouco diferente. Primeiro porque lá na Universidade de São Paulo, na época da minha graduação, né, final da década de 80, não era tão comum os alunos fazerem estágio, iniciação científica, digamos, né, você tinha uma classe de 40, bom, 4, 5, 6 ali é que né, iam certamente seguir, né? Então, quando eu cheguei no departamento, algo que eu, assim, tomei até como um certo choque, era digamos, não a quantidade, mas a demanda. Né, de alunos procurando estágio. E estágio até na própria área de paleontologia. Né? Aí, mas algo que eu sempre prezei muito, Gilson, era o seguinte, né? Mesmo a iniciação científica, ela deve ser, digamos assim, para aquele aluno que de fato é vocacionado para fazer ciência. Né? Então, assim, eu acho que ao longo desses vários anos, algo que eu desenvolvi, ou para o bem ou para o mal, como talvez identificar esses talentos, entende? Mas eu quero lá no primeiro, segundo ano. Né? Bom, então, assim, eu sempre tomei muito cuidado com a qualidade desses alunos, porque... e eu sempre mostrava para eles a dificuldade. Olha, você quer trabalhar com paleontologia, mas você não tem um programa de pós-graduação de paleontologia aqui nesse instituto ou no departamento. Você vai ter que sair para esse mundão, e esse mundão significa, em geral, você ir para um instituto de geociências. E não adianta você chegar lá nesse Instituto de Geociências e falar assim, eu sou formado em biologia, não sei isso é rocha porque isso aqui é da geologia. Fala assim, não. Você vai ter que conversar no mesmo patamar que os seus colegas que estão vindo daquela área, né? Porque você tá escolhendo aquela área. Como ela é uma área que está ali, né, na interface entre duas, então, assim, então no começo, assim,
foi relativamente... Para um docente jovem, novo, começando, é difícil a gente, né, desenvolver essa habilidade, né? Mas ao longo dos anos, né, isso vai pegando, né? E hoje em dia, assim, ainda continua tendo uma demanda grande, né? E eu sempre falo, não, mas olha, aqui a coisa é um pouco difícil, não é porque você quer um estágio, que o estágio vai estar ali disponível para você, né? Então tem até um certo, né, assim, olha, um certo mito que é difícil de conseguir fazer estágio nessa área, porque, é claro, assim, o recurso é escasso. Não só em termos financeiros, mas em termos de tempo, né, Gilson? O nosso tempo dentro da universidade, ele é um tempo que ele é escasso, né? Então, se nós não dirigirmos esse tempo, né, para com muito foco, buscando ali, você não faz nada. Você não faz nada. Né? Você passa. Exatamente. Exatamente. Então, assim, basicamente foi isso. Houve uma época em que nós tivemos muitos alunos disso, muitos. Eu lembro uma época que, dentro da área de geociências na FAPESP, o nosso grupo era um dos grupos que mais bolsistas tinha dentro da nossa área, lá, da nossa sub-área. Né? Assim, então, realmente, particularmente ali na década de 90, começo dos anos 2000, foi um período muito puxado, digamos assim. Eu lembro que basicamente o que eu fazia era ler relatório e prestação de contas. Né? Isso foi aí por mais de década, né? Formando esse pessoal que hoje está fazendo aí. Hoje está fazendo aí. E é um trabalho que às vezes não conta muito. Porque, exato. Né? E olha, eu vou dizer, esse ano, eu tive, sim, algumas surpresas muito interessantes que pelo menos 2 alunos, porque eu já tenho os netos científicos, né? Todos eles com papers na Nature. Olha só. Então, de diferentes, assim, não são os mesmos, não é entre eles, são 3 diferentes, né? Diferentes. Então, assim, não... É uma vitória. É uma vitória, né? De novo, né? Para quem começou com a mesa lá, como auxiliar de ensino, né? Você vê, em pouco tempo você for ver, né? Exatamente, né? 29 anos. 29 anos, 3 décadas, vai. É bastante. Talvez se estivesse nos Estados Unidos, fosse bastante, mas claro. aqui não é bastante. Não, no Brasil aqui não. Os que conseguem isso são realmente poucos. Não é? E ainda na mesma linha, né? Mantendo uma linha. O indivíduo passou aqui e foi fazer uma outra coisa lá para frente. Daí você tem, né? O cara está em Harvard, está não sei onde. Sim, mas está fazendo outra coisa. Exato. Agora, não, no caso ele levando essa linha, né? Então ele levou seu aprendizado para lá e te ajudou isso daí. Isso é muito importante. E vamos contextualizar um pouquinho mais agora. Pensa assim, nós tivemos uma época muito boa, década de 90 foi uma época boa, né? Até a primeira década desse século foi uma época que tudo empurrava para frente, né? Os problemas eram menos perto do que coisa. E hoje a gente está numa situação um pouco mais difícil, como já tivemos lá atrás, situações difíceis também. Né? E como que você vê a universidade hoje, se você comparar? Sabe, quando chegou, quando saiu, com termos de universidade como sistema, universidade como pessoas, como que você vê a universidade hoje? É muito difícil. E até o Instituto, como que você vê o Instituto dentro desse cenário também? Sim. Eu acho assim, Gilson, é curioso, né? Porque eu tenho algumas preocupações que eu sei que são preocupações suas, que você já manifestou em livros. Por exemplo, como a administração da carreira acadêmica, as questões de qualidade de publicação, a indissociação entre pesquisa e ensino de graduação de altíssima qualidade, né? Então, o que eu quero dizer, por que eu estou comentando isso, né? Porque eu acho que, a despeito dos progressos que ocorreram nos últimos anos, né, de alguma maneira eu acho que hoje nós não
estamos tão bem, apesar, digamos, da melhoria em termos de número de produções, né? Uma certa digamos, essa internacionalização, ok, está ocorrendo, está tudo bem, nós temos que buscar realmente, né, conversar com os nossos parceiros do exterior e tornar o que nós fazemos visível ao mundo, né? Ok, mas, por outro lado, eu acho que, assim, houve todo o sistema se tornou mais mecanicista, na minha opinião. Como vou comentar, com relação à pós-graduação, com relação para mim hoje, assim, com relação à pós-graduação, que eu, particularmente na última década, aí, parece uma linha fordiana de produção, né, de mão de obra ultra especializada, né, e voltado exclusivamente ali, né, a essa questão da produção científica. Eu acho que algumas áreas houve melhora, por exemplo, é curioso isso, né, porque na própria geociências, é curioso você comparar, Gilson, por exemplo, as geociências, se nós voltássemos 40, 50 anos atrás, geociências no Brasil e a biociência sempre teve mais tradição de pesquisa científica e publicação, mais do que a própria geociências. Talvez até porque a geociências lida, às vezes, com questões que, por exemplo, olha, recursos naturais, né? Vou buscar petróleo, vou buscar produção mineral, então, e outros problemas, é claro. Mas a biologia, eu acho que no Brasil, talvez por uma questão de formação, ela foi melhor formada para essa produção científica, né? Nas geociências, de fato, houve uma melhora nos últimos 10, 15 anos. Embora não fosse, não é que era ruim, eu estou dizendo, mas é que num contexto geral do Brasil, houve uma melhoria grande nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, eu acho que houve um certo, assim, eu posso falar assim, olha, um certo exagero na formação de tanta mão de obra especializada e, às vezes, talvez, não tão vocacionada para aquilo que estava fazendo. Mais numérica. Exato. Eu vou te dar dois números, tem vários. Vou te dar dois números. 2013, isso é um trabalho da Nature, uma pesquisa feita pelo grupo da Nature, e que eles mostram que o Brasil estava em 50º lugar na capacidade de converter o dinheiro aplicado em publicações e revistas de alto nível, de alto prestígio, tá? Entre 53 países. Ele era o número 50. Sim. E em 2016, você vai na Simago, você vê o quê? Nós somos 14º em número de artigos publicados, 16º em citação, e quando você faz citação dividido por artigo, 164º, ou seja, é isso que você está falando. Exato. É um monte de produção sem qualidade em todo esse tempo. Né? Algumas áreas se diferenciaram, como você mesmo falou, né? A geociências é uma delas, mas é um cenário realmente complicado. É preocupante, na realidade. Né? Então, eu acho que nesse aspecto houve se comparar lá com a nossa, eu falo com a nossa época, né? Eu acho que houve uma piora, digamos assim. Estamos gastando mais e não estamos avançando tanto. Exato. E o resultado não está... Tinha um cara que fazia 12 por litro e agora tem um cara que faz 4 por litro. Exatamente. Né? Agora, outra preocupação desse contexto geral que eu vejo também é com relação à graduação. Né? Eu acho, Gilson, que eu acho que nós precisamos mudar talvez a maneira como nós estamos ensinando. Né? Esse ensino em que o aluno é só um ouvinte dentro da sala de aula, ele é um mero receptor de informações, né? Às vezes informações que eu digo até anedóticas, né?
Eu gosto de comentar sobre nada, porque, de novo, a disciplina de paleontologia propicia alguma dessas coisas, né? Do tipo assim, né? Olha, hoje nós vamos ter aula lá do grupo que originou os dinossauros. Então vamos falar um pouco de dinossauros também, porque faz parte de vocês entenderem a evolução, né? Dentro de amniota e tal, temos que, né, falar um pouco disso. E aí, aquela história, eu já começo falando assim, nós não vamos estudar nada anedótico sobre esse grupo, porque isso daí está nos álbuns de figurinha, exatamente, né? Exatamente, né? Então, o que eu acho assim, nós precisamos, de alguma maneira, buscar incentivar desafiar esses alunos dentro da própria sala de aula. Mas isso só pode vir com uma modificação estrutural na maneira como a gente dá aula, como a gente ensina. Né? Porque se nós continuarmos da maneira como está, eu acho, Gilson, assim, é um desperdício, digamos assim, de esforço, de energia, tentando cativar, digamos assim, esses alunos, né? O aluno quer uma coisa diferente, né? Exato. Mas hoje a pedagogia traz uma série de opções para você fazer, exato. Uma maiada lá, mas o aluno gosta de novidade, ele está no mundo de novidades. De novidades, hoje, exato. De coisas diferentes, né? Mas me diga uma coisa, tem uma coisa no sistema que existe hoje, que na minha percepção existe, pode ser que você ache que não, tem uma certa trava, tá? Para se, por exemplo, reprovar um aluno. Sim. É uma coisa que parece que, né? Sim. Na minha época, você liberava a nota para todos os alunos, na sua também. Punha a nota lá fora no departamento, todos os alunos. Os quadros existem lá até hoje. Isso. Os quadros estão lá até hoje. Exatamente. Hoje você não pode fazer isso. A nota tem que ir direto para o aluno e não pode mostrar para os outros. Então, são coisas... Sim, é um pequeno detalhe que é importante. Muito importante. Isso é super importante. Daí foi uma perda violenta em termos de indivíduo, de convívio social. Claro. Eu queria ver se você... Não, eu vou aproveitar esse seu exemplo para comentar, vou fazer 2 comentários nesse sentido, certo? Sim. Um deles, Gilson, vamos ampliar um pouco essa questão. Que diz respeito também à própria reprova na pós-graduação. Eu não consigo conceber um sistema que ele só aprova os alunos. Quer dizer, ou seja, então nós, de fato, temos uma nação de gênios. Gênios. Enquanto, isso é curioso, né? Observar, porque, por exemplo, um programa 7, né? Tem lá todas os quesitos, né? Que um programa 7 deve cumprir, né? Na minha opinião, um deles deveria ser, assim, quanto também está sendo reprovado aí? Né? Bom, isso é uma parte da história. E, de fato, isso também passou para instância, esfera, graduação. Né? Esse ano aconteceu algo curioso comigo. Numa das disciplinas de graduação que eu ministrei. Porque, usualmente, nós sempre procedemos dessa maneira, né? Lembra? As notas e põe no quadro. Eu comentei na sala de aula, falei, pessoal, eu vou publicar as notas, eu vou botar no e-mail da sala de aula. Aí uma aluna me perguntou, mas professor, os outros alunos vão ver as notas dos outros alunos? Eu fiquei um pouco surpreso com isso. Óbvio, né? Não é a tua nota? Não, mas não estava, de fato. Porque eles já estão acostumados a receber as notas dentro do sistema no e-mail individual institucional, né? Isso reforça o medo de mostrar quem eu sou para o outro, porque você vai na internet, as fotos de Facebook, não dá para você reconhecer ninguém ao vivo, né? Claro. Então é um mundo de fantasia. É um mundo de fantasia, exatamente. Agora, veja que curioso, né, Gilson? Nós, como docentes, e obviamente os alunos de pós-graduação, né, somos obrigados, há muitos anos, praticamente 3 décadas, a mantermos um currículo Lattes. Que, né,
o currículo Lattes é uma total exposição da sua vida científica, acadêmica, não é? É. Então, é curioso isso, né? Porque você vai começar... Né? É que aquilo, o Lattes é exigido e tem que fazer. Então, Sim. todo mundo fica quieto e faz. Exato. Aquilo que, né? E aquele que está mais próximo, ó, alguém está vendo do meu lado? Não, exato, exatamente. Mas você está do meu lado. Exatamente. Eu falei para você que eu fui bem, mas na verdade eu não fui tão bem. Exatamente, exato. Que coisa, né? Quais seriam pontos centrais, na sua opinião, que isso é uma coisa que a gente pode construir dentro dessa obra que a gente está fazendo, pontos centrais dentro da universidade que traz preocupação para você? Um deles talvez seja esse. Não, realmente, eu tenho muita preocupação, Gilson, com a questão da graduação, né, das aulas de graduação. Né? Os tipos de aula que tem os tipos e mudar, como nós temos que mudar. Eu acho que também... Mudar no sentido também de colocar o aluno como mais ativo ali, né? Exato. Pôr a mão na massa, né? Pôr a mão na massa. Se formar, sabe, com a bagagem que a gente se formava, entende? Sim, Quer dizer, esse é o caso, né? E eu acho que essa preocupação ela se estende tanto à graduação como à pós-graduação, com as peculiaridades de cada uma dessas esferas, né? Sim. Eu acho que isso é algo que me preocupa. E, assim, de outro lado, eu acho que a gente, sabe, o famoso, que antigamente era um tripé, mas que na realidade é um quadripé, que é a famosa história, né? Universidade baseada no ensino, né? Pesquisa, extensão e, né, administração. Né? Eu tenho um pouco de dúvida com relação a isso, né? Com essa administração aqui. Né? Eu acho que a gente deveria passar para pensar em administrações digamos, daquelas atividades que são literalmente dependentes de outras habilidades administrativas, econômicas e etc. A gestão, né? A gestão, exatamente. A gestão... A gente faz. O resto da administração não precisa. Traz uma pessoa da administração que vai fazer melhor que a gente. Exato. Né? E a gente focar na parte, de fato, acadêmica do sistema. Né? Eu acho que isso daí é um salto para as nossas universidades, né? Para o nosso sistema. Embora eu acho que é bem distante de nós conseguirmos década isso. de 80 eu não li, mas eu ganhei uma cópia recentemente, um livro que já está esgotado, que ele fala da pós-graduação, e é de 88 o livro mais ou menos. E ele falava o seguinte, naquela época, a pós-graduação tinha uns 10 anos mais ou menos. O autor, que já é falecido, a editora já não existe mais, então assim, é um livro meio raro. Ele falava o seguinte, que naquela época ele sentiu que a pós-graduação, que os cientistas da universidade com vocação iam migrar para a pós-graduação e iam largar o resto na mão dos que não iam fazer a pesquisa. Exato. E eles iam ficar então fazendo o quê? Dando as aulas, que a gente também dava, e iriam cuidar da parte administrativa da universidade, e que foi o grande poder da universidade durante muito tempo. Parece que o cara estava vendo o que acontecia, e ainda existe hoje. Né? Acho que nós abrimos mão de algumas coisas, o cara não vai lá, e politicamente entrou um perfil dominando isso daí, que levou a universidade para várias coisas que hoje um cientista não pensaria assim, não montaria uma universidade assim. Se ele fala lá atrás, né? E você está falando do tripé. E tem uma outra frase interessante, que é do Carlos Chagas Filho, que ele falou em 52, se eu não me engano, e ele fala assim, na universidade se ensina porque se pesquisa. Exato. Certo? Então, talvez a universidade tenha só dois pés. Porque a extensão talvez seja a consequência. Exato. É a consequência da formação humana, da formação de responsabilidade social que você está dando para a pessoa. Exato. E aqui a universidade virou carreira. A extensão virou carreira. Exato. É nesse sentido que você fala? Exatamente. Não, é exatamente, Gilson. Eu acho que esse sistema, ele criou... Eu uso uma expressão que é o docente que parece um homem-banda. O que é o homem-banda? Né? Aquela figura, né, que ele toca 200 instrumentos, mas não toca nenhum.
né? Ou seja, né, assim, no fim do dia é uma pessoa ultra, né, eficiente, mas pouco eficaz. Né? Então eu acho que isso foi uma distorção desse sistema. A Do comunidade sistema, até né? gosta, Sim, aplaude, aplaude, mas a mas coisa não anda. exatamente. Né? Entendi. Então eu acho de Essa é fato uma isso. Né? cada... Olha, veja que interessante você comentando hoje ainda a respeito do professor Raul, que tinha recebido uma homenagem de uma cidade. Isso. E se você veja, a homenagem não é por conta da pesquisa. Olha que interessante. Ela é por conta da contribuição em extensão que o professor Raul tem levado para aquela cidade. Mas por que o professor Raul pôde levar essa extensão lá? Por causa dos anos de pesquisa que ele levou a cabo naquelas localidades. Então, ela é um resultado daquilo. Ele viu isso como o papel da pesquisa, mas o professor Edmundo viu isso também, mas assim, mas aí você está falando, quer dizer, para a cidade de Tecido, ele fez isso daqui de bom para nós. Nós, exato, né? Claro. Aí quando falta dinheiro para pesquisa, a população não apoia porque eles não veem a ligação. A ligação, exato. E a culpa é nossa. De certa forma, nós temos uma... Sim. Entendi. Sim, né? Entendi. Então, é mais ou menos por aí. É esse o quadro. E só para finalizar, como que você vê o futuro do IB? Você ainda tem mais uns anos por aqui, poucos, né? Não muitos. Não muitos. Né? Lembrando, fui chefe de departamento por muitos anos, né? E chefe de departamento por muitos anos, participei por muitos anos, ainda participo do conselho de departamento, estou mais afastado da congregação já faz aí já um certo tempo, então não tenho acompanhado digamos assim, o dia a dia do Instituto em termos administrativos, o que acontece já há um certo focado muito mais nas questões do nosso departamento. Entendi, mas dentro do seu foquinho... Então ali, isso que eu vou falar, exatamente. Tá, é exatamente aí, né? Então, Justo, por exemplo, nós temos questões hoje que eu estou, digamos, até ansioso para saber como que nós vamos sair de determinadas situações que, historicamente, por conta da própria administração da Unesp, como nós chegamos a elas. Né? O nosso departamento, hoje, por exemplo, eu acho que quando eu cheguei no departamento, em 1990, quando o início da nossa fala, eu acho que nós tínhamos por volta de uns 18, 19 docentes. Hoje, o nosso departamento tem 7, 6 docentes. Nossa. Lembra que eu comentei com você que nós demoramos 18 anos sem contratar outros docentes. Estamos falando isso da zoologia, né? Então, é claro que, por exemplo, eu tenho uma preocupação do que vai acontecer com o departamento, porque é um departamento que, como você bem conhece, você conhece muitos dos docentes de lá, né? Desses 7, 6 docentes que eu estou mencionando, estão indo embora. Olha, só dois tem poucos anos de casa. O restante tem pelo menos, todo o restante tem mais de 25 anos de casa. Então, eu quero saber como nós vamos sair disso, né? Num contexto de demanda continuada, né? Outra questão é o seguinte, que eu acho, assim, que historicamente, nós, pela própria evolução da Unesp e do próprio IB, né, nós perdemos a chance, por exemplo, na minha área, de termos novos quadros chegando para que pudesse continuar com as nossas linhas de pesquisa aí. Né? Então, por exemplo, se as coisas continuarem como elas estão e desenvolvendo como estão, eu tenho sérias dúvidas das próximas 3 décadas da nossa área de pesquisa. Muita coisa importante. Vai ser mais ou menos o que aconteceu com o Museu Nacional. Sim, exatamente. Uma queima de arquivo. E lembrar que, por exemplo, para alguns grupos de fósseis e tal, a nossa coleção aqui, ela é uma das mais importantes do Brasil, em alguns casos
mais importante que nós temos no estado de São Paulo, para alguns grupos de fósseis, né? Uhum. Ou que em determinadas situações se rivaliza com coleções muito tradicionais como as da Universidade de São Paulo. Então, quer dizer, uma descontinuação, digamos assim, Isso, descontinuidade dessas atividades, Uhum. ela É tão difícil construir as coisas, né? E Exato. é tão fácil destruir. Exato. E talvez você tenha razão. Realmente o grande ponto que nós temos que lidar. Nós estamos lidando de um jeito aparentemente muito mecânico, né? Fazendo Exato. conta, salário, dinheiro, não estamos pensando na essência. Exato. Hoje eu estava discutindo com o professor Edmundo, conversando, e ele falando exatamente isso. Quer dizer, ó, de repente vai fechar um campus em algum lugar, né? E espera um pouquinho mais, aquele campus ele tem 1,4 pessoas interessadas por vaga. É muito pouco, mas espera, aquilo lá não tem um sentido? Não é? Não é simplesmente colocar regra e falar o que tem pouca demanda, né? Exato. Que é uma pergunta que eu fiz para o nosso diretor quando ele estava aqui. O papel da universidade, não só em atender as demandas da sociedade, mas em dar direção para a sociedade. Sim, Tem coisas que nós temos que mudar a demanda. Exato. Não é? Exato. Você sente isso? Eu sinto isso. Entendi. Sim. Eu estou tentando fazer uma síntese. Sim, Depois sim. você me ajuda. Não, mas de fato, nesse essa é a preocupação. E eu acho que, infelizmente, também, Gilson, nos últimos anos, de alguma maneira, aquelas áreas que eram áreas tradicionais, digamos assim, que realmente houve todo um histórico grande de esforços para que aquilo pudesse se consolidar, né? De alguma maneira isso foi sendo enfraquecido. Então... Nós estamos modernizando, matando o passado. Passado. Exatamente. Né? Então, para um paleontólogo, né? Passado, você sabe como é. Né? Você tem para ser, eu só posso olhar o futuro, né? Eu tenho que dar uma olhada ali no que aconteceu aqui, né? Entendi. Então, mas eu acho que nós teremos realmente pelo menos aí uma década agora aí desafiadora, né? Muito desafiadora. Muito desafiadora, né? E vai ser o acho que é o que nos sobrou. Exato. Não é? Exatamente. Se a gente aprender com as crises, ainda muito bem. Se não... Exato. Exatamente. Beleza? Tá ótimo. Não, eu agradeço mais uma vez o convite. Eu que agradeço. Eu adorei bater esse papo com você. A sua colocação e espero que a gente consiga usar esse momento da história para, inclusive, repensar esse presente. Claro. Com vários professores, coisa e tal, e que isso vire uma tradição aqui dentro e não seja só o foco de uma produção de aniversário. Claro. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, viu? Valeu. Joia, valeu. É isso, gente. Espero que vocês aproveitem e reflitam sobre tudo que foi comentado aqui. Obrigado.